Aconteceu assim. Foram os Kalukamsku que encontraram os humanos primeiro, e sendo quem são, atacaram imediatamente. Isso foi um erro. A galáxia é imensa, e há poucas espécies sencientes capazes de viajar entre as estrelas. Sim, nós, os Amia, estamos entre as mais destacadas. Mas, como descobrimos depois, os humanos já estavam discretamente construindo um pequeno domínio em um canto remoto e sem graça da galáxia. Nada demais. Apenas algumas dezenas de colônias nos sistemas próximos à sua estrela natal. Mas o ponto crucial é este. Os humanos não tinham ideia da existência dos Kalukamsku. Na verdade, não sabiam da existência de nenhuma outra espécie senciente. Você imaginaria, então, que um primeiro contato entre uma espécie agressiva, bem, agressiva não é bem a palavra, digamos, intransigente, como os Kalukamsku e os humanos, uma raça primitiva e completamente despreparada para o contato, resultaria no óbvio, que os humanos sairiam perdendo. Mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Estou explicando, jovem impaciente. Preste atenção, pois essa é uma lição de história, e uma lição valiosa. Uma equipe de reconhecimento armado dos Kalukamsku encontrou um pequeno assentamento humano em um planeta marcado para a exploração econômica pelo seu coordenador, o que passa por governo entre eles. A colônia era recente, talvez com uma década no máximo, construída após o levantamento inicial. Como eu disse, os Kalukamsku são intransigentes. Ao encontrarem edifícios onde não deveriam existir, simplesmente começaram a queimá-los até o chão. É possível que nem tenham percebido que as estruturas eram construídas e habitadas por seres sencientes. Espécies semitelepáticas são assim. No caso deles, pensamentos são transmitidos por feromônios. Não possuem teoria da mente, já que conhecem diretamente os pensamentos dos seus iguais. E por isso, raramente conseguem reconhecer a consciência em espécies alienígenas. Mas estou me adiantando. Estávamos na parte em que eles começaram a queimar o assentamento humano, certo? Bom, tentaram. Felizmente para os estudiosos de hoje, as equipes de reconhecimento Kamsku usam câmeras nos capacetes, com gravação em tempo real enviada à caixa preta da nave. Essas imagens, junto com relatos humanos, nos dão uma versão bastante precisa dos acontecimentos. O comandante da equipe se aproximou do primeiro edifício e, ignorando as criaturas desconhecidas que corriam, os humanos, começou a lançar chamas com o dispositivo preso ao braço. Fez isso com eficiência. O próximo alvo era um prédio de 2 andares. Os Kalukamsku são imensos, 5 metros de comprimento, embora tenham apenas 1 metro de largura. Mantêm o corpo a cerca de 2 metros do chão, mas quando se erguem sobre as 4 pernas traseiras, são hexápodes. 4 membros traseiros, 2 dianteiros que funcionam como braços ou pernas, ficam ainda maiores. O comandante lançou fogo pelo andar térreo, depois se ergueu e incendiou o segundo andar. Só por segurança, disparou também alguns feixes com o laser multiuso no outro braço. Esse avatar de destruição, junto de outros 19 membros da equipe, avançava sobre o assentamento humano, quase sem notar os habitantes. Mas então, ele avistou um veículo deixando o local. Disparou com o laser e o imobilizou. Aproximou-se para finalizá-lo com o lança-chamas. Dentro do veículo destroçado, encontrou 4 humanos, um homem, uma mulher e 2 juvenis. Uma família típica, caso se interesse por exobiologia. O vídeo mostra que o comandante hesita por um breve momento. Talvez, sendo líder, tivesse uma percepção um pouco mais aguçada que os demais. Mas a pausa durou pouco. Ele ergueu o lança-chamas, e então percebeu que não o tinha mais. Na verdade, nem o braço em que estava acoplado. Ele soltou um urro agudo de dor e recuou, perplexo. Foi então que viu, entre ele e a família humana, ao lado do seu braço arrancado, havia outro humano. Um humano usando uma armadura completa e segurando uma pistola cinética e uma espada. Sim, uma espada de verdade. O comandante Kalukamsku congelou por um instante. Estava em choque, mas ainda consciente. Tentou reagir. Ainda tinha o laser no outro braço.
apontou para o humano, disparou, e o humano saiu do caminho. Ele não se esquivou como um reflexo. Ele foi rápido o bastante para ver o disparo e se mover antes que atingisse. Esse é o tempo de reação de um humano. O comandante continuou disparando, mas era inútil. As últimas imagens gravadas mostram um borrão passando sob seu campo de visão. Depois, silêncio. Ele foi a primeira baixa no conflito entre humanos e Kalukamsku. Mas quem era aquele humano? Ele estava ali, pela mesma razão que os Kalukamsku. Era um batedor armado, enviado para preparar uma invasão. Mas não contra alienígenas, contra outra facção humana. Isso mesmo, os humanos estavam lutando entre si. As facções humanas viviam em estado quase constante de guerra, e ainda assim, mesmo sendo apenas batedores de reconhecimento, equipados com o que os humanos consideram armamento leve, eles foram suficientes para derrotar uma força de elite Kamsku. A espada, por exemplo, era silenciosa, com uma lâmina monoatômica, ligada por um campo eletrostático, capaz de cortar praticamente qualquer coisa sem emitir som. O grupo de 5 batedores aniquilou quase toda a equipe Kamsku antes mesmo que eles percebessem que estavam sendo atacados. A camuflagem ativa também ajudou. Foi assim que aquele humano conseguiu se aproximar do comandante sem ser visto. Dos 20 Kamsku, apenas 3 sobreviveram. Poderiam ter bombardeado o planeta da órbita, mas estavam tão traumatizados e com a tripulação reduzida que fugiram de volta para seu território o mais rápido possível. Confuso, eu também fiquei quando estudei o caso pela primeira vez. Violência entre membros da mesma espécie não é incomum. Rituais de acasalamento, por exemplo, podem incluir algum nível de agressividade, mas normalmente são apenas exibições, sem ferimentos. Matar organizado, em escala, só os humanos fazem isso. Talvez isso se explique pelo fato de que eles são carnívoros predadores, algo extremamente raro entre espécies inteligentes. Sociedades complexas normalmente surgem de espécies de rebanho, como a nossa, os Amia, que vivem nas copas das árvores, outrora caçados por dia-falcões. Os Kalukamsku também eram presas em sua juventude evolutiva, moravam em colmeias feitas de polpa de madeira e eram atacados por serpentes mazu enquanto colhiam fungos. Cada espécie carrega a memória ancestral de seu predador, mas os humanos temem a si mesmos. Assista às suas mídias. Você verá monstros e alienígenas, sim, mas a maioria da violência vem de outros humanos. Essa é a verdadeira ameaça para eles, e é isso que os torna tão perigosos. Enquanto nós reagimos ao medo nos escondendo, instinto herdado dos dia-falcões, os humanos evoluíram de maneira completamente diferente. Ser caçado por outros sencientes significa que eles precisaram desenvolver não só força e resistência, mas também astúcia, estratégia, adaptação. Eles não só matam com as mãos, eles pensam melhor, mais rápido, mais friamente em meio à ameaça. Ao longo da história, cada avanço humano em guerra era respondido com outro, como se os falcões que aprendessem a cortar redes de proteção, e isso gerou uma espécie rápida, forte, resistente e letal. Mesmo sem armas, aqueles batedores provavelmente arrancariam os membros de um Kalukamsku na força bruta, mas o mais assustador é que os humanos sabem quando não matar. Você se lembra do início? Os batedores estavam ali para atacar a colônia, mas ao verem crianças sendo ameaçadas, reagiram. Por quê? Porque entre os humanos, até mesmo a guerra tem regras. Civis não devem ser feridos, crianças menos ainda. E ameaçar uma criança humana é a forma mais rápida de garantir sua própria morte. Se algum dia você decidir estudar xenoantropologia, vá até a Terra, conheça humanos pessoalmente. E lembre-se de uma coisa: jamais ameace uma criança humana. Você pode andar por lá em segurança, se seguir essa regra. Então, o que aconteceu depois? Os Kamsku enviaram uma frota para eliminar a ameaça, sem entender direito o que estavam enfrentando, e encontraram um contra-ataque humano. Todas as facções humanas, antes em guerra, se uniram. As imagens capturadas pelos batedores
mostrando os monstros alienígenas, ajudaram na decisão. Mesmo com naves menos avançadas, os humanos tinham estratégia e estavam acostumados a lutar entre si. Os Kamsku, com seu estilo avance e atire, foram completamente dominados. Nos poucos combates em solo, as baixas alienígenas foram massivas. Por fim, os Kamsku pararam e se perguntaram por quê. Foi então que perceberam que os humanos eram sencientes e tentaram o contato. E sabe o que é surpreendente? Os humanos aceitaram. Aceitaram a paz, não por medo, mas por curiosidade. Era a primeira vez que encontravam outra espécie inteligente e queriam entender. Hoje, há humanos espalhados por toda a galáxia, estudando culturas, línguas, formas de vida. Inclusive, há alguns aqui no nosso planeta, e se um de vocês puder abrir aquela porta agora mesmo, vocês verão que... a cara de vocês. Achei que iam se esconder debaixo da mesa. Desculpem, essa foi boa demais. Não tenho nenhum humano mortal aqui. Infelizmente, nossa aula chegou ao fim. Então, o que devemos aprender com tudo isso? Simples. Nunca entre em conflito com humanos. Mas se for inevitável, coloque outros humanos para lutar por você. Afinal, foi para isso que eles evoluíram.